Os Bom dia, pessoal. Esperemos que todos estejam bem, de saúde. Infelizmente, nós temos notícia do nosso colega Dima, né, lá da Brasília, né? Está com corona, né? Vamos torcer para que ele se recupere rápido. Um grande karateca, um dos principais karatecas do Distrito Federal, né? E o Brasil, né? Para quem conhece o Dima de Paula sabe disso. Então, vamos torcer, se quiser assistir a gente aí, o pessoal aí da Brasília, daí esse abraço ao nosso colega Dima de Paula, ok? Mais uma vez estamos aqui, né, para a gente expressar um pouco do nosso conhecimento em relação aos nossos catas, do Baduriu, né, engrenando com as demais lives, né, que já foram feitas, né, agora dia 1º do professor Oceano, né, cantar Massai Show, e para que venha enriquecer os nossos conhecimentos, né, como já foi falado várias vezes, não comigo, mas com os professores, né, mas é bom frisar e ressaltar, porque muitas vezes não estão acompanhando as lives desde o começo. Então é bom que a gente reprisa algumas coisas, alguns argumentos, para que reforce, né, o nosso trabalho. E a ideia primor da Confederação de Estilos, o senhor Valdo Messias, né, os presidentes dele, né, com a sua capacidade de liderança, né, a nossa direção de arbitragem, o senhor Isvan, Cisco, né, e todos os nossos professores, os nossos árbitros ali, e diga-se de passagem, né, um nível excelente, né. Eu tenho a oportunidade de arbitrar com muitos karatecas, desde quando começou a Interestilos, né, estamos juntos aí, então a gente conhece praticamente todos, né? E inclusive essas lives, vou reforçar, e estará nos enriquecendo para que quando nós estivermos no campo da arbitragem, né, a gente possa, vou só ratificar o que eu falei, possa, né, valorizar aquele atleta que está com a sua linhagem, demonstrando aquilo que está dentro do seu dojo, né? Estilo, eu já falei aqui, a raiz é tronco. Linhagens são as gaias, né, que vão se expandindo conforme a mutação do ser humano. Eu falei aqui na live passada sobre o Kataranã, que dos mestres, né, dos antigos mestres, né, e quando foi fazendo o registro dos estilos, né, todos os estilos, né, não só todos os estilos, o registro foi feito assim até um pouco de folgadilho, porque foi meio rápido aquela situação ali, né. E os mestres colocaram aquela quantidade de kata, né, a sua filosofia, né, e o seu jeito de fazer o seu karatê. Foi dado um nome, que não tinha um nome de estilo ainda, era Okinawa T, de fulano tal, Ciclano, Beltrano, aí então foi dado o nome dos estilos, né, ou seja, foi documentado de fato, foi feito o registro de fato. Acontece, só ratificar o que eu falei, acontece que os mestres da época se interagiam, trocaram informações técnicas, filosóficas, tanto do pessoal de Okinawa como do pessoal japonês, que são pensamentos diferentes, vocês sabem disso, raciocínio diferente. O Okinawa, o arquipélago do Ryukyu era um império independente, antes de incorporar o território japonês. Então, pensamentos diferentes, né? Modo de agir diferente, né? Então, assim, e como eu falei, com a evolução dos tempos, muitos katas chamados perdidos, não perdidos, ou seja, que não estavam em evidência, estão sendo colocados à tona, está vindo à tona para que seja demonstrado, praticado, né? Para que não perca, porque se não perca, isso desaparece. Fica só na lista de kata de competição. O karatê não é só competição, o karatê é karatê porque é só competição. A competição faz parte do karatê, e não o karatê da competição. Então, quem estuda karatê sabe o que eu estou falando aí, né? E o kata é a identidade do estilo, da linhagem, né? Por que eu falo linhagem? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco sobre o kata, o Shu, a mutação que ele teve, né? Então, assim, a linhagem, por exemplo, eu treino com o mestre, aprendo ali. Aí, hoje desse aí não é legal, né? Porque nós não conhecemos
profundo karatê. Nós estamos no Brasil. O karatê é lá no Japão, Okinawa. São diferentes, muita coisa está para lá, nós não conhecemos ainda. Talvez nem vamos conhecer. Então, o cara treina com o mestre e determinado ano, 10, 15 anos, ele autonomia, na época, né? Ele criar a sua linhagem, o seu modo de fazer as coisas conforme o seu pensamento. E era daquela forma, ele precisava fazer aquilo, poder expandir o Okinawa-T dentro dele do Okinawa. Né? E aí sim, aí vem as linhagens, né? As linhagens de fulano tal, linhagem ciclano, de Beltrano e tal. Então, no caso nosso aqui, Kataru Shu. Então ele quer dizer, mão nas nuvens, ou abrindo as nuvens. Ele contém 50 quilos, né? O nome dele tem algumas variações, por exemplo, Unshu, que é o caso nosso, que é o nome antigo. Unsu usado no Shotokan. Aragaki no Unshu e Anshu. Quando fala Aragaki, esse mestre que, talvez um dos, mas o que se sabe é esse mestre que apresentou esse kata. Então, por exemplo, no kata, no nosso caso, ele é o kata adaptado da linhagem Inoiha, do mestre Oshinin, apresentado pelo mestre Yoshiaki Ajari, antigo aluno do Otsuka, e do mestre Okumachi, entre outros, porque está sendo divulgado, não só o Unshu, mas o monte de kata. Né? A Sorin Shurite. Então esse kata, ele foi ensinado, vou fazer um históricozinho aqui, pelo mestre Seiichi Aragaki, né? Ao mestre Anko Itosu, que foi professor de Shifu Nakoshi, e esse ensina Higa Honda também, Mamune, Shibana, Funakoshi, entre outros. Na época existia uma série de mestres, de praticantes. Uma ilha não é um bairro, uma ilha é uma ilha. E Okinawa é uma ilha que tinha suas leis, suas doutrinas, né? Era o rei que mandava ali dentro, né? E também se sabe que há também uma variante na região de Nara, né? Kata Unshu. Né? O mestre Aragaki era descendente de uma das 36 famílias que chegaram em Okinawa em 1736. Você sabe dessa história, né? A China mandou para Okinawa suas famílias, para poder se estabilizar, fazer um comércio, se entrosar, para que tivesse uma aproximação maior comercial com a China. E culturalmente também. Os seus dois mestres chineses, do mestre Aragaki, chamavam-se Xie Zhuang Xiang, é uma forma de ensinar o kata, e Wai Xin Xiang, outro mestre chinês. E é um kata também que foi transmitido, como eu falei, na região de Tomari, na Ishuri. Ele vem do tempo Shaolin, do espírito do dragão. Já é outra linhagem. A gente falou aqui sempre se fala da garça branca. Esse já é do espírito do dragão, de outra região da China. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é uma história mais da China. Nós estamos focando aqui no kata. Então, observe que eu falei aqui, por exemplo, Aragaki no Unshu, que é o kata original dele, ensinado a Itosu Anko e tal, e outros mais, outros mestres da época, que daí foi modificando o kata conforme as suas filosofias, o seu modo de pensar em relação à execução básica, estudo de deslocamento, velocidade, respiração, tensão, mobilização, tudo isso aí, né? Tira uma técnica, põe outra posição, e assim aconteceu com todos os katas que nós conhecemos. Os discípulos que praticam esse kata hoje, entre outros, o Adoryu, nós estamos aqui hoje, né? Shitoryu, Shotokan, Shorin, e por aí vai, né? As bases que nós vamos usar hoje serão Rei Sokudachi, Yoku Seishandachi,
Shikodate, Gyakuzukidate e Mahanenekwasdate. Se vocês pesquisarem esse kata, eu quero falar desse kata, os outros também, mas como estamos focando nele hoje, você vai ver que é uma série de Osu diferentes. O kata que se olha assim, não é por ser Osu. É a forma de se fazer o kata. A forma de forma que o mestre, que os mestres, né? Os mestres se agrupavam. Vamos ver se eu consigo aumentar o som um pouquinho aqui. Só um instantinho. Vamos ver agora. Então, pessoal, a forma de ensinar é diferente. Cada professor tem o seu jeito de ensinar. Inclusive hoje. Na época, era mais ainda, porque, não sei se vocês já leram, né? No Okinawa, tinha três classes de guerreiro. Os peitinhos, não sei se vocês não leram no Cauê, então eles tinha aquele pessoal que fazia guarda imperial, né, do rei, tinha os guerreiros que eram os combatentes, que eram um nível mais abaixo, e tinha outro nível mais abaixo. Então existiam três classes de guerreiros dentro de Okinawa. E ali se espalhava. Quando eu falo Okinawa, é porque Okinawa era a capital. É a capital do arquipélago do Rio Kio. Mas outras ilhas de Okinawa tinham população. O pessoal vivia lá, combatia também. Então se fala de Okinawa porque era a capital, onde ficava o rei e onde tudo resolvia. É igual se fala hoje aqui no Brasil, a cidade tal, ali é o centro do negócio. Então, as cidades que circundam existem, tem tudo normal, mas o foco é na principal, né? onde saem as coisas, entra e tal, etc. Financeiramente falando e comercialmente. Então, é igual hoje, né? Só que a linhagem, o pensamento da época, viviam ali quase em conflito constantes. Então, a forma de você trabalhar ali é muito grande. Inclusive o Kobudo, para quem lida com o Kobudo, sabe o que eu estou falando, né? Vamos entrar nesse detalhe, que é outra parte do Karatê, né? De Okinawa e japonês. São duas formas de pensar, tem as diferenças. É igual, por exemplo, vai ter essa conferência aí do estilo Goju, tem a linha de Okinawa e a linha do Japão, que é o Gojukai, né? Já pelo Gog Yamaguchi, lá, né? E assim, todo mundo sabe disso, essa história. Bom, então, no nosso caso aqui, eu já falei, né, sobre esse histórico aí, né? E a gente vai fazer o nosso kata aqui. Vocês vão observar que logo nascer do kata já dá uma diferença, ok? Vamos lá então. Uxu.
Perceberam? Que logo de saída já a diferença? Então, por exemplo, comprimento, né? Outras linhagens. Aqui. Ou aqui também. Isso daqui. Abrindo as dúvidas. Até aqui. Não até aqui. Só até aqui. Outras linhagens. Com quem? Por exemplo, Yogo Seixa. Com Yohon Kite. Então, olha a diferença entre as linhagens do Shotokan, Shitorin, Shorin, que faz o kata. Diferente. Base Tenquashi, base Yogo Seixa, que é o nosso caso. Então, só nesse comecinho aqui, já começa a dar o diferencial. Então, vamos lá. Igual kata seishan, Yogo Seixa. Defesa, né? E dan Shokuke. Aqui, Kakyoke, 1, 2, 3, estou até aqui. Outra linhagem, faz outro movimento aqui. Concorda? A gente faz 3 movimentos e não 4. Então vamos lá. Estoril é parecido. E o que tem também. Não faz com quem? Não vamos querer. Né? Base Necoache. Certo? Por que isso aí acontece? Eu falei aqui no início, no comecinho, quando falamos sobre arbitragem, a diferença dos tipos com relação aos outros, aliás, as bases. As bases são fundamentais. Então, de cara você vê a diferença de movimentação das bases. E mais as técnicas de mão, que começam a aparecer movimentos que até então, aspas, parecem desconhecidos, mas é normal. Então vamos lá. Mais uma vez, cumprimento normal. Já está com o chu, né? Parece uma movimentação do Lohai. Quer dizer, as linhagens, as técnicas se parecem, são iguais. Os estilos são iguais. Muda uma coisinha, uma altura, uma abertura, mas só observa que é igual. Quando eu falo do Valoryu, o pessoal do jiu-jitsu sabe o que eu estou falando. As linhagens, mestre tal, ciclano, a variação que tem. Mas é a mesma coisa. O significado é a mesma coisa. Muda só do ponto de vista do Bunkai de fazer. Vamos lá. Abriu, né? Tateshi Toke. Yogo Seixa. Nidan Hashoke. Yohon Kite. Kakyoke Gyatsuki. Kakyoke
Gyakuzuki. Kakyoke, Gyakuzuki. Aí voltei para cá. Kesegiri. Kesegiri. Chicote faz o mesmo movimento de abertura, que se chama Kaiyonote. Esse movimento de abertura. Kaiyonote. Claro. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó. Vou puxar a base. Agenpi, Teishoke. Ataque e defesa. Retorno aqui, faço a mesma coisa. Repete aqui. Que os estilos são um pouquinho diferentes. A base, a movimentação é diferente. Né? Então, ressalta-se nessa primeira parte aqui, nesse início aqui, as bases e a combinação de mão, as técnicas de mão. Certo? Vamos lá, vamos ver mais uma vez? O movimento inicial, padrão para todos, né? Primeiro. Não faz isso aqui, que é do Shotokan. Cumprimentou, no nosso caso aqui, e da esteira também, hein? Alguns cartazes, viu? Esse movimento, que seria esse aqui, esse movimento aqui, vai retornar na altura do rosto aqui, no rosto, e abre as nuvens. Chama Kaiyonote. Esse não é até aqui, só até aqui em cima. É igual os palipeito. Abre só até aqui. No caso, o palipeito é aqui. Esse vai ter aqui em cima dele. Yokuseixa. Abre a defesa. Ataque. Yohonkite. Yohonkite. Defesa. Yohonkite. Kakyoke. E outra linhagem aqui, né? Tatestoke. Você lembra, né? Que está falando outro catálogo, outra linhagem. Kakyoke. Gyakuzuki. Kakyoke. Gyakuzuki. Kakyoke. Gyakuzuki. Aí vai cair. Apoiar, chuta, apoia para o outro lado, chuta e abre chocolate. Caiu no pé. Tatempi, ague. Ague, deixa o quê? Repete. Jodan Haitouchi. Jodan Haitouchi. Sotoke Gyakuzuki. Jodan Haitouchi. Sotoke Gyakuzuki. Agora, a partir daqui, vou fazer a diferença. Eu não vou fazer esse movimento aqui mais. Vou fazer esse aqui. E não vou para cá. Outra viagem. Faz essa. E vai vir para cá. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Chicote. Nessa guarda aqui, ó. Tá vendo? Jodan Haishoke. Shitobarai. Shitobarai. Kyudabarai. Kyudabarai. Kyudabarai Gyakuzuki. Agora eu vou fazer esse mesmo aqui, ó. Kakyoke. Base. Mahame Guastai.
Cacatuqueri com quiai. Cacatuqueri. Quiai com o quê? O cacatuqueri, que é o fundo de comer, né? É para esmagar. No bunkai, você já percebeu? Você vai pegar o oponente, vai aplicar a técnica, ele vai cair, você vai com o pé e vai pisar com o pé. E tem um quiai aqui. Ok? Você vê? Nesse retorno aqui, já dá diferença. Em vez de eu vir para cá, para entrar para cá, eu vou vir para cá, né? Na mesma linha. Todo mundo é no Zé. No Zé continua na mesma linha. Vou mudar no Zé. Quando eu terminar todo esse movimento principal aqui, vou fazer para cá. Então, já é um diferencial em relação a outros estilos de linhagens, né? Se você perceber, quando vai pesquisando, eu gostaria que a pessoa pesquisasse um pouquinho mais. Para você ver que como é difícil a arbitragem julgar um kata. Somente a nível internacional. Porque tem muitos estilos, muitas linhagens que não está hoje no Brasil fazendo. Mas está na Europa, está na Índia, todo mundo sabe isso aí. Então não é na Ásia, é muita coisa. Então vai aparecer kata e você vai falar, caramba, eu faço diferente. Eu sei. A sua linhagem é do jeito, a dele é outra. Então, é por isso que é difícil analisar. Aí vai voltar ao que nós falamos antigamente aqui, no comecinho. Se você conhecer as estruturas dos katas, dos estilos, você consegue julgar. Tal estilo não usa tal base, usa tal base. Tal estilo, agora a 90 das guardas são altas. Tal estilo, agora são baixas. Tal estilo, agora são médias. Aí você consegue julgar. Quer dizer, avaliar, né? Avaliar e não ter que penalizar o atleta. Pelo fato de você não conhecer a linhagem que está fazendo o kata. Então, cabe a nós, né, a pesquisar para que não seja pego de surpresa. Por exemplo, pessoal mais antigo sabe aí, um kata, um kotô que chama Rengokai, é um kotô que entra em vários estilos. Pequeno chamado, que não tem muita referência não. Então, que bem tinha esse Rengokai, né? Não sei se vai voltar e tal, mas tinha isso aí. Então assim, aí como é que faz? Aí você põe um quadro de ar, põe de um estilo, de outro, tal, e põe um ápice central, um principal, que tem uma noção mais ou menos ali, uma noção um pouco mais alta. Aí você vai analisar as técnicas aplicadas. Não que ele não quero apresentar, porque tal estilo faz assim, que está fazendo assim. Não pode. Né? E outra coisa, hein? O nome é bem parecido com o outro. O cara fala o nome de uma linhagem lá, de um estilo, você pensa que é outro. que está também na lista. Aí o cara faz, você vai, mas está errado. Será que está errado? Então, se você não sabe, tem dúvida, tem que perguntar. Qual é o. Vai lá e pergunta para o atleta, eu estou chamando de pergunta. Só um instantinho, por favor. O Leandro Tebaldi falou, verdade, imagine se naquele movimento onde o cacatugueri, o atleta faz um agueri e o árbitro não percebe a diferença. Leonardo Tebaldi, Leonardo Tebaldi, para quem não conhece ele foi meu colega lá na MAN. Ele fez parte da sucessão de lutas, onde nós implantamos combate corpo a corpo lá. Né? Foi aluno, chegou a ser meu aluno, né? Lógico, o professor Tebaldi hoje, o professor de Karatê, é músico lá em Volta Redonda, né? Para quem não conhece, passa a conhecer agora, né? Então, é no sargento que tinha lá, né? Então, pessoal, o Tebaldi é isso mesmo. O cacatugueri é uma coisa, marinha é outra coisa. Sotogueri é outra coisa. Risangueri é outra coisa. Então, vai ter kata no sul que não tem nem cacatugueri, nem risangueri, nem maigueri, não tem chute no mundo. E aí? Então, eu falo que já vi os katas que não tem, porque eu pesquiso, eu procuro pesquisar para me informar. Então,
muito boa observação, professor Devaldo. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, Graça. Esses cartazes no qual você apresentou Anã, Suparumpê e Uxu, o Adoril, agora está sendo aceito pela CBKI, vai entrar na lista? É o James. O James, Pergunta boa. o que acontece? A lista de catar da CBKI, dos catarros do Adoril que nós apresentamos, só o Anã está na lista, hoje, que é feito na Europa. Então, o Uxu não está ainda na lista, e outros catarros que porventura virão aparecer, não estão na lista. Pode ser que mais para frente, isso, veja que a CBKI, ela se reporta ao OCAF. O OCAF é o órgão internacional que gerencia o karatê, né, a nível de mundo. Então, para poder entrar na lista, eu acredito, não sei se os seus municípios podem falar aí, tem que ter autorização lá. Eu já fiz um pedido uma época fiz um pedido. O professor Val sabe disso, o professor Lisvani, meu reitor, ao professor Chipa Mori, parece, para entrar alguns cartazes e tal, e não foi aceito. Vai fazer o quê, né? Só que outras entidades já estão fazendo esses cartazes. Tudo bem, não estou comparando nada. Então, viu, gente? Então, quem sabe, um dia, né, a lista de cartazes do Adoril, no caso, ela aumente. Haja vista, não sei se o pessoal da Churinha sabe disso. Há anos atrás, eu falo Churinha porque eu tenho conhecimento do que estou falando. A listagem de cartaz era pouco para caramba, era metade do que tem hoje. Não sei se alguém lembra disso. Sou da Churinha. Depois, dobrou a quantidade de cartaz. Ou seja, isso dá mais condição ao atleta ter recurso para apresentar. Para não ficar na mesma coisa. Mais recurso para competir de igual para igual entre os estilos que tem bastante cartaz. É o caso, por exemplo, da Estoril. Tem tantos cartazes de competição. Não é o caso aqui, eu estou dando só um exemplo aqui, viu, James? Quem sabe? Tá bom, James? Obrigado pela observação, James. Mais alguma coisa aí? Não, tem muita participação daquele de Fortaleza. Tá. Então, agradece o pessoal que está. Tá. Eu só vou mostrar um negócio aqui interessante. Partindo do princípio aqui desse movimento aqui, vou botar aqui, então. Jordan Raixoque, Estobarai. 1, 2, 3, 4, né? Igual no outro estilo aí. Só que é um nome diferente, certo? K que é o quê? Catuqueri. Guiamuzuki. Judamarai. Escolagem, hein? Judamarai. Jodan Raixoque. Judamarai. Jodan Raixoque. Judamarai. Jodan Raixoque. Nesse caso aqui, vou fazer um Kaizuki. Olha, você não está lá na fonte. Que eu tenho aqui para alguns estilos aí, né? Então, aqui, ó. Vou deslocar. Vou fazer o que é o quê? Para pegar o oponente e lançar a perna. Igual meus estilos, que você faz o chute pulando, faz a defesa com o Mikazukeri e faz o chute do Bigeri. O pessoal sabe o que está falando aí, né? O pessoal, né, que faz o pulo. No nosso caso, você faz a mesma defesa, só que você faz rasteiro o movimento. Vou falar uma coisa interessante aqui. Não sei se alguém que não é do Adoril, né, já viu a evolução do Adoril, defesa contra a espada. Tem umas técnicas que você faz isso aqui, ó. Faz. Esse aqui. Então, é similar. Quer dizer, uma coisa combinando com outra. É um giro rasteiro
saindo do golpe que eu vi na sua cabeça, nesse kata. No sul, e alguns tiros, é um pouquinho diferente. Vai fazer defesa, Mikazuki Geri, e vai fazer o Shiro do Geri, o chute para trás. Esse Bunkai é um pouco diferente. O que nós fazemos é outro Bunkai lá. Quando a gente cai aqui, Yoku Seixa, vamos acho que aqui é o quê? Mão é aberta mais. Uma D. Aí vai para o outro lado, lado esquerdo. Já no outro linhagem não tem isso aí. Mesma coisa. Já aqui é o quê? Volta para o outro lado. Aqui é o quê? Aqui é igual, alguns estilos, né? Jordão o quê? Guiados o quê? Base o nome, né? Baixo. Cá que é o quê? Cá que é o quê? Guiados o que há? Mal cá que é o quê? E ó, com madeira. Vai encerrar o catar, fecha. Você vai tratar aqui. Vou tomar água aqui, pessoal. Vai pensando em alguma coisa aí. Eu queria voltar na observação que o Gil perguntou aí. E o que eu falei na live passada. Acontece, pessoal, que a Europa fica próximo da Ásia, do Oriente ali, né, do Japão, da região ali, onde há uma migração muito grande de japoneses, né? Trazendo karatê para a Europa. Nós aqui somos distantes, nós estamos no Pacífico, que separa o Atlântico. Nós estamos isolados aqui. Então, a facilidade do pessoal europeu, asiático ali, né, ter um conhecimento maior em relação às informações de vários mestres é muito grande, porque é mais perto. Mais perto. Então, você pode ver a quantidade de cursos que tem na Europa. Vindo o pessoal atrás do Japão ali, de Okinawa, para dar um tratamento. Quer dizer, dar treinamento, melhorar o nível de conhecimento. O quanto que para cá, para a gente, é um pouco difícil. Distante, o custo é muito alto. Nossa economia é baixa. Você trazer um professor aqui para o Brasil para ministrar um curso aí, você tem que ganhar uma grana alta, você tem que pagar tudo pro cara, a estadia, passagem, mas é uma grana pro cara, está dando uma aula. Ninguém trabalha de graça. Então, você também tem que agrupar bastante pessoas para estar participando, né? E com uma taxa que não pode ser muito barata, senão você não consegue pagar. Então, é difícil. Então, o pessoal da Europa, felizmente para eles, e felizmente para a gente, tem mais condições de receber mais informações em relação a esse tipo de atividade do que a gente. É o caso dos Estados Unidos também. Ali fica perto aí do Oriente, da Ásia. Aí tem o Estreito de Bering ali, que de geografia sabe o que eu estou falando, o Estreito de Bering ali, ó, bem pertinho. Então, assim, a interação que há entre o karatê, não só o karatê, eu falo o karatê americano com o pessoal asiático é muito grande também. Mas na onda é maior, a quantidade é maior, o espaço é maior, o karatê é maior, o seu volume vai das organizações. Então, gente, isso também é um fator aí. A sorte de nós temos nossos contatos fora do país, que vai orientando, passando alguma coisa, daí você vai se aprimorando. Senão, ia ficar na lona. Igual o pessoal da antiga aí, você sabe disso. Literatura de afirmação do Brasil não existia, você sabe disso. A televisão que eu falei aqui era preto e branco, de vago. Quando tinha literatura, era em outro idioma. A gente mal fala nosso português, ainda tinha que saber ler inglês, a maioria do inglês, ou francês.
Então, realmente era difícil. Se você tinha um professor bom ali, tudo bem. Mas eram poucos, também na época, eram poucos japoneses no Brasil. Era mais em São Paulo, o pessoal de São Paulo sabe isso aí, São Paulo, Paraná ali e tal, que era um foco maior. Até pelo fato do clima, tal, aquela coisa toda, assim, lá com o clima do Japão. Então, esse recurso, se tivesse tido na época, no comecinho, talvez nós até tivéssemos triplicado a qualidade dele. Não é que é ruim, é excelente. O carteiro brasileiro é o melhor do mundo. Nós temos um campeão mundial nosso brasileiro, o Luiz Tazuka Tanabe. Está doente aí, o sensei Luiz Tanabe. Recuperação rápida aí. Bom, né? Vocês conhecem ele aí e tal. Tive com ele esses dias em São Paulo aí, com o Taqueu. Mas, infelizmente, a idade vai chegando e vai chegando um monte de doença. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos voltar ao nosso karatê. Então, recomeçando, o cumprimento inicial, Unshu. Eu falei aqui, nas lives anteriores, sobre o nome do kata em relação à posição. Vou frisar mais uma vez. A maioria dos atletas faz isso aqui. Atleta de competição, ou professor também, cumprimenta vamos falar aqui no caso. Unshu. Eu penso que, quando você vai falar o nome de alguma coisa, você tem que mostrar a característica dela. No caso aqui, eu posso estar errado, não tem problema não estar errado. Mas no ponto de vista, isso aqui. Unshu. Mas isso não é o caso. A gente vai arbitrar, você vai ver a qualidade técnica, falar antes ou depois, né? Eu quero falar assim, porque é igual, por exemplo, EMPI. Eu falo EMPI, a maneira como é assim. Já está, comentou aqui, o som do EMPI é aqui, do Unshu, né? Unshu, que é a quadra do Unshu. John, Basai. Assim, mostrar a característica do kata. Para iniciar, mas, né? Fica aí a observação, tem que pesquisar, se informar. É isso tudo. Né? Não é que está certo ou está errado, é só para você estudar um pouco mais. Vamos lá. Apertou? Guarda alta, né? Mão aberta. Estou. Caiu no texto. Abrindo as nuvens, né? Mão caiu no T, quer dizer, mão abrindo as nuvens. Chudan, né, você viu? Eu falei sobre Jodan, né? O cara está aqui estudando. É de outro grupo. É igual você chama. Chudan, Sport Pay, Chudan. Então, olha lá. Yohon Kite. Yohon Kite. Yohon Kite. Vem para cá. Kakyoke. Gyakuzuki. Kakyoke. Gyakuzuki. Kakyoke. Gyakuzuki. Não faz o outro mais. No kata, nesse kata, não faz o outro momento aqui. Para fazer o Kesegiri. Então, daqui que você vai fazer o que? O Kesegiri. Então, vai cair aqui. Chuta. E Shikodachi. Outra linha de Kibadachi, você sabe disso? Tá bom. Sempre Shikodachi, Padoryu. Mesma guarda. Vai abrindo aqui. Puxa a perna. Base ressoguidade. E avança. Takepi. Tenshoki. Repete. Takepi. Tenshoki. Jodan Haitouchi. Sotoke,
Gyakuzuki. Jodan Haitouti. Sokoke. Gyakuzuki. Agora, não vai fazer aqui mais. Vou fazer aqui. Olhando para lá. É um diferencial da outra, da outra escola. Certinho? Chikodate. Outra escola que nem aqui, né? Nem sendo aqui, né? Tentinho e tal, para fazer toda a movimentação daqui para cá. Nosso caso aqui, esse aqui. Judan Haishoke, Shutobarai. Judan Barai. Judan Barai. Judan Barai. Gyakuzuki. Aí agora que já muda o ano. O ano que era aquele ano que eu falei, outro estilo. Kata é o quê? Mahanya Kwastai. Aí, Kato Geri, Gyakuzuki. Judamarai, Jodan Haishoke. Vou fazer 3, não 2, igual a outra linhagem, com outro estilo. Judamarai. Aqui já para a outra, né? Eu vou continuar fazendo. Aqui e aqui. Karyazuki. Kaki é o quê? Ó, Mikazukeri. Aí, Kumade. Mesma coisa, Yokuseicha. Kumade. Jodan o quê? Ou Adi o quê? Gyakuzuki. Kaki é o quê? Mamine Kwastai. Gyakuzuki. Aí vai recolher a perna para Ressokudate. Mawashi Kaki é o quê? Kumade. Tensão. Comprimento final. Kata. Então, essa é a diferença do que a gente viu aí, né? O que há ali, que é igual no outro estilo também. Aqui tem uma diferencinha aqui, o que há para cá, mas tem movimentação no final diferente. Aumenta o movimento, isso é engraçado, aumenta numas partes e diminui em outras. Tanto é que no outro, no sul, cara, são 50 em movimento, nós somos 50. Um movimento a menos. Só que acontece, há uma trocação de movimentos aqui que acaba na somatória, no caso só um movimento que é extraído, quer dizer, extraído ou incluído, né? Porque o kata original é um shu. Desse um shu que foi tirado as linhagens. No caso do Aragaki, é o kata original dele. Por exemplo, nós temos um kata chamado Sotin. Sotin, Aragaki, Ha. Não é o Sotin que se faz em outra escola. Não, é diferente. Não faz esse movimento aqui, é outro Sotin. Se algum dia que fosse fazer, né, vocês iam ver que é diferente. É a forma de fazer o kata em cima do perfil daquele mestre. Certo? Como é que está aí? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta aí? Toma uma água aqui. Excelente trabalho. Ok. Jorge Paulo, excelente trabalho terapêutico e estilo. Pessoal, muito obrigado pelas considerações, ter sido meu respeito aí. Eu não estou podendo ver, minha esposa está olhando.
como ela não está acostumada com esse lado aí, então estamos falando de formação assim, uma atrás da outra, mas dentro do possível está passando. Então, eu estou aí dando retorno, agradecendo a todos. Estou pedindo também que eu faça agradecimento lá em meu nome, porque a gente aqui é amador, né? E eu, como amador, ela também. Então, a gente é muito fraco nesse aspecto de filmar essas coisas, né? Então, não. Entendeu? Mas vamos tentando fazer o possível para projetar o melhor, para que a gente possa se interagir. A última conferência que teve de arbitragem, o senhor Ronaldo falou, né? Provavelmente em dezembro a gente está vindo juntos no Campeonato Brasileiro. Poxa vida, vamos torcer para isso. A gente vai se ver lá novamente, se rever fisicamente, né? Lógico, né? Com todo aquele cuidado e tal, né? Mas a gente vai se rever, né? Quanto tempo que está parado sem se ver, né? Então, assim, eu sinto saudade de algumas pessoas, sabe disso? Então, o sentimento humano, né? É saudade, né? Então, a gente sempre tem vontade de rever os amigos, né? Bater um papo, trocar uma ideia, sorrir, né? E a própria competição em si, porque a gente está nisso aí há muito tempo. Acaba a atividade incorporando no nosso perfil. Você vai fazer algumas coisas, alguns esportes, alguma atividade que você focar naquilo que você gosta de fazer. Eu tenho certeza, a maioria que está aqui, que gosta do karatê, né? Está fazendo aí um horário aí, 10 horas, meio da manhã, atividade comercial está funcionando, o jogo está começando, o pessoal está deixando de estar fazendo alguma coisa para estar assistindo a live nossa aqui. Enquanto que outros não podem, mas aquele que pode sempre, como o celular hoje é uma ferramenta portátil, então você vai até no banheiro, se você não vaza, você está com o celular na mão. Né? É o modo de falar. Não. Então, o Alexandre Rodrigues também, parabéns, Sensei Graça, excelente aula, sempre nos mínimos detalhes. E o... Alexandre, muito obrigado aí pela sua consideração. A gente procura transmitir aquilo que a gente conhece, né? Ressalvando, né, detalhes que você sabe que o aprendizado ele é eterno. Né? Então, sempre que a gente fala, sempre tem algo a mais. Né? E muito obrigado, professor Alexandre, pela sua defesa da minha pessoa. Né? E estamos à disposição. José Chimenez também, vale a pena assistir as lives, padrão CBKI, em prol do desenvolvimento do karatê para cidadãos. Professor Chimenez, meu irmão, obrigado pela defesa aí do Ceará aí. Não, fica esperto aí no Ceará, fica esperto aí. Aí tá quente aí, mas cuidado com o corona aí, já tá aí. Já tá com mais 6.0, hein? Cuidado aí, hein? Tá bom? Tá bom? Muito obrigado, brincadeira à parte, professor Chimenez. Muito obrigado pela defesa, tá? A gente, com o mundo, com os demais, eu acho que quando a equipe ela se une, ela fica forte. É igual um cardume. Quando o peixe fica disperso, o predador pega. Quando o peixe se junta, por que ele se junta? Para poder dentro do predador. Então o predador olha, vê aquele volume e acaba, né, saindo fora, porque ele tem medo do tamanho. Né? O animal ele vira tamanho também. Né? Então, no nosso caso, quanto mais nós unirmos, mais forte ficamos. Né? Essa aqui é a ideal. Você pode ver que as lives que são feitas aqui, sou o Luciano, da Zona, sou o Grosso lá do Aracufeilá, sou da Bahia, né? Assim, isso só vem enriquecer o nosso conhecimento. Porque ninguém sabe tudo. Aquele que fala que sabe tudo, não sabe nada. É bobo. Então tem que pensar nisso. Então você sabe tudo até onde você aprendeu. Aí você tem que dominar mesmo. Senão você não vai estar fazendo não. Mas porque você não aprendeu ainda, carece aprender. Então a arte marcial é um negócio extenso. Eu faço uma outra arte marcial aí, você já viu na coisa aí, que é o Iai, o espada, é um negócio também complicado. Mas vamos voltar ao karatê aqui. Então assim, muito obrigado, professor. Tem mais gente também parabenizando aqui. O Leonardo falou mais uma vez, o Leonardo Tebaldi, as aulas do curso Sensei Graça são muito refinadas, com um domínio sempre fluente e enriquecedor.
Professor Lebão, mais uma vez, muito obrigado pela sua referência, né? A minha pessoa, né? Muito obrigado. E outra coisa, sucesso na sua nova vida. Obrigado, estou sabendo que você vai agora tá voltando a carne aí, cuidado com o corona aí, tá certo? E vou torcer para que o seu empreendimento tenha sucesso, 100% de sucesso. Brasil, Goju-Ryu, Karatê, Kyokai, parabeniza esse grande mestre de Karatê, Sensei Graça. Opa, Brasil Goju-Ryu Kyokai. Muito obrigado. Eu falo que a recíproca é verdadeira. Eu acho que todos nós aqui temos um pouco que oferecer, né? É porque não dá para todo mundo fazer o que pensa fazer ou o que pode fazer, né? O professor Walter, ele pensou alguns professores, né? E deve ter um conhecimento para poder fazer isso aí. Isso não quer dizer que qualquer um poderia fazer, tranquilo, poderia fazer e muito bem. De qualquer forma, muito obrigado, agradeço a referência da pessoa. Karatê Shotokan Centenário, bom dia, os excelente profissional Shihan de Graça. Opa, muito obrigado aí, Kelso. Sou Kelso aí de Formiga, um abração aí a todos aí, então logo estaremos juntos, ok? Vamos fazer mais uma vez o kata para a gente dar uma revisada na nossa aula, ok? Vamos fazer ele todo, devagar também, devagar, tá, mas todo, né? Vai. Federação de Interestipo de Minas Gerais também. Opa, eu sou Pedro Paulo aí, Pedro Lima, muito obrigado aí, Federação de Tecido, da qual eu faço parte hoje, né? Você sabe que eu uma outra federação, tem a FMKI, que eu não faço mais parte, e a FEQUES, que eu faço parte dela. Então, vou torcer para que dê certo, que cresça, igual estamos crescendo, né? Estamos juntos, né? Para mostrar nosso trabalho e o próximo evento que a Confederação promover. Muito obrigado, professor Pedro Paulo. Vamos falar mais um pouquinho? O FECAC, Valdeci Sarreta. Certo. O FECAC, olha assim, opa, obrigado aí, tá? Um abraço aí. Eu não posso nem responder a todo mundo, porque senão eu não vou conseguir dar aula. Mas, muito obrigado a todos, tá bom? Vou então adiantar aqui. Olha lá, pessoal. Chu. Esse tempo aqui é igual aos outros, rapidinho mesmo. Uma mudança aqui já. E aí, pessoal, tranquilo? Tomar água aqui. É o pulo do gato. Pessoal, então, chegando ao final da nossa aula hoje, a gente vai, mais uma vez, Macrovel.
Meus parabéns, grande aula, conhecimentos técnicos. Eu tenho como uma das minhas referências na arbitragem dentro da CBKI. Salvador, muito obrigado, rapaz. Fico contente com isso. Arbitragem, isso também é uma patrão, sabe disso, né? Já arbitramos junto, né? E esses 27 anos que a Intersul está no Brasil, ela conseguiu burilar a arbitragem para melhor. Quem estava no começo sabe disso. A gente estava capengando uma regra antiga da UCO, né? Antigamente da UCO, antigamente era de THF. Pois o UCO, por aquela mudança, houve aquele racha, que uma coisa, que a outra tal, e a gente foi se burilando. Hoje, a CBKI tem um quadro de água invejável. Eu vou falar assim porque eu vejo. Né? Tem aquele pessoal que está iniciando, lógico, o erro faz parte. Se a gente não for, não é raça, não seriam os seres humanos. Então, faz parte do erro. Você aprende com os erros, né? Mas, quero agradecer minha esposa aqui, que está me ajudando aqui, essa parte aí. A Mariana aí, e os outros aí, fazer o pano, direitinho, certinho aí e tal. Sou o Waldo Messias, né? Mais uma vez, nos brindando aí com a oportunidade, está mostrando um pouco daquilo que a gente conhece. Muito obrigado, pessoal Oswaldo. Nós falamos de arbitragem, eu sou o Oswaldo, tudo é arbitragem, eu sou o Francisco. Muito obrigado a todos. Meu professor Tadeu. Os professores que estão aqui nos assistindo, né? Muitos, eu já falei aqui, muitos desses professores poderiam estar aqui fazendo alguma coisa. Mas não pode ser todo mundo, não tem jeito. Então você pensa aqui, um dali, outro daqui e tal, para apresentar alguma coisa, tá certo? Mas todos teriam essa capacidade. Queria fazer uma ressalva, aqui no CAI, essa semana aí, perdeu uma aluna. Eu não sei qual foi o que aconteceu, mas pelo que está rodando aí, é esse vírus aí. Pessoal, cuidado aí. Agora mesmo o professor Dimas de Paula aí, ó, o grande professor Dimas, né? Está acamado aí. Então vamos torcer para que a gente ore em prol dele, para que ele se restabeleça, né? Eu queria fazer uma ressalva aqui sobre aqui o Caio. O professor Oswaldo, vocês conhecem a história aí, né? Quando o Caio foi criado no Brasil, quando surgiu no Brasil, ele veio para o Abacai. Para quem não sabe, o senhor Suzuki, ele foi o coordenador de arbitragem da Abacai e diretor técnico. Então ele transmitiu muita coisa que ele trouxe do Japão. Então ele veio para o Brasil com um quarto dan, que poucos professores, né, japoneses vieram com essa graduação. Primeiro, segundo, e com quarto dan. Já com o título de professor internacional. Então, o Suzuki, né, na época, ele no Japão, ele fazia parte da equipe japonesa de comitê, da seleção japonesa. Então, um exímio lutador, né, comitê, tanto chefe como de comitê. Né. Então, eles fundaram, vou falar no CAI, a convite do professor Ruibu, falar no CAI do Brasil, mas acabou não dando certo, o convívio. E ele funda com o Sensei Takeo Kutaki, diga-se de passagem, hoje é o fundador vivo hoje do CAI do Brasil, o Sensei Takeo Kutaki, né? Fundando a Rengokai, o senhor antigo sabe o que eu estou falando dele. Ele juntou 5 estilos de karatê, 5, Godoryu, Shotokan, Shitoryu, Goju, 4 estilos, parece, Shitoryu. Goju-ryu, Godoryu, Shotokan, Shitoryu e... Shorin. Não sei, Shorin, não sei. 5 estilos de karatê. Eu não sei falar porque não foi da minha época. Isso é a história da nossa escola. Isso ele contando, né? Vou estar aqui contando. E foi a revolução do karatê São Paulo somente. Técnica diferente, vanguarda, né? Tem muita gente que viu na época. O Takashi Shima, o pessoal antigo sabe disso aí. Grande divulgador do karatê Shotokan, né? São Paulo aí no interior. Depois ele veio aqui no CAI, com o Takeo Kutaki, que está vivo hoje, né? Deve estar nos vendo aí, né?
o qual merece a nossa reverência, sendo aqui, Deus. Então, assim, e com isso, se expandiu no mundo todo. Hoje aqui o CAI tem um clube internacional. Foi criado uma outra entidade internacional com pontos em alguns países, né? Da América do Norte, Estados Unidos, né? América do Sul aqui, e na Europa também. Então, assim, ela cresceu dentro do possível. E tem muita gente que daqui do CAI hoje que está parado, não se manifesta, não desloca. Não aconteceu com o Chutocan, com outras organizações. Eu acho que o pessoal tem que se agrupar. Quando você fica sozinho, você perde referência. Você perde referência. Não existe filho sem pai. Não tem como isso aí. Você tem que ter referência. Então, você chega no ambiente, por exemplo, de trabalho, o cara fala, ô, Zé Graço, caramba, hein, karatê legal, tal. Quem foi seu professor? Ou quem é seu professor? Eu vou falar, eu sou o Suzuki, né? Eu sou direto. E hoje eu tenho um treinamento específico de Sitagueiro do TAC em relação ao Iaitô. Aí, quer dizer, se eu não sei indicar quem me ensinou, como é que essa pessoa vai saber? Vai imaginar o que eu sei. Então é bom o pessoal, eu já falei isso aqui, hein? No meio do karatê, isso é cruel. Você pergunta para mim, ó, quem faz professor? Eu sei o que, eu não liguei para eu sabe? Enrola. Aí seu prestígio cai um pouquinho. E parece que você não tem um mestre. Você tem que ter alguém para te orientar. Então aqui o CAI hoje, no Brasil e no mundo, é uma referência. Então, o pessoal que está assistindo aí, sabe disso aí, né? Esses dias eu sou Adilson aí, o Wilson falou da vida dele aí. Eu vi o seu lado, pastor Adilson. Muito legal, ok? Então, pessoal, vamos encerrar nossa aula, ratificando os agradecimentos, né? Desejar a todos uma boa semana. Obrigado.